Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. E hoje eu vou falar com vocês sobre criptomoedas de inteligência artificial. Tá passando por um grande hype, passou por um grande hype no último ano e muita gente especula que deve ser a grande oportunidade no mercado cripto para os próximos anos. Então a gente vai tentar discutir aqui um pouco sobre o que são essas criptomoedas de inteligência artificial, se é apenas um hype ou se realmente tem uma grande oportunidade de investimento aí e aonde mora a oportunidade de investimento. Meu nome é Gabriel Bird, sou analista aqui do canal da Mercúrios. Já deixa o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de tudo, é importante nós estarmos na mesma página sobre o que é essa tal dessa inteligência artificial. E eu peguei aqui a melhor definição que eu encontrei de diversas fontes. Peguei da IBM a definição de que a inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana. Ou seja, a capacidade de uma máquina de simular um ser humano e com isso tornar empresas, processos mais eficientes, de forma que consiga executar tarefas mais rápido e mais barato. E existe um hype muito grande em torno das criptomoedas de inteligência artificial. Se a gente pega no último ano, no ano de 2023, a performance média das 4 maiores criptomoedas de inteligência artificial foi de 522%. E a gente consegue ver que foi uma performance muito acima de qualquer outro setor no mercado cripto. Mas por que tanto hype em torno desse mercado? Isso se deu por dois motivos principalmente. O primeiro deles, pelo aumento de adesão de produtos relacionados à inteligência artificial, e o segundo, pelo crescimento de empresas que prestam infraestrutura para o mercado de inteligência artificial. O primeiro grande exemplo foi o ChatGPT. Aqui eu não preciso nem falar para vocês o sucesso que foi o ChatGPT ao longo do ano de 2023. Quando a gente pega a curva de adoção de tecnologias, o ChatGPT, eu digo que foi a tecnologia que teve a adoção mais rápida na história da humanidade. Aqui, nesse gráfico, a gente tem o Instagram Threads na frente do ChatGPT, mas o Threads já tinha uma base de usuários muito grande do Instagram. Então, na verdade, não foi um produto novo que captou uma base de usuários nova. O ChatGPT, em 2 meses, alcançou 100 milhões de usuários. E esse foi um dos principais motivos que escancarou ao mundo a capacidade de resolver tarefas de uma forma muito rápida da inteligência artificial. E o segundo ponto se dá principalmente pelo crescimento da NVIDIA. A NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo. E como que ela conseguiu fazer isso? Oferecendo infraestrutura para o mercado de inteligência artificial. Hoje a NVIDIA ela não tem nenhum produto de inteligência artificial, mas ela oferece a infraestrutura para esses produtos serem desenvolvidos. E aí a gente chega na pergunta de milhões: inteligência artificial mais cripto, os dois juntos, faz sentido? É só um hype por conta do ChatGPT e NVIDIA? Uma bolha? Ou realmente tem uma oportunidade por trás, uma chance dos investidores continuarem ganhando muito dinheiro com essas criptomoedas? Para entender isso, a gente precisa entender a intersecção entre as duas tecnologias. Por que inteligência artificial mais criptomoedas ou mais blockchain faz sentido? E aqui a gente vai entender como que IA pode ajudar o mercado cripto, pode ajudar o mercado de blockchains, e o inverso, como o mercado de blockchains pode ajudar o mercado de inteligência artificial, como os dois podem tornar a tecnologia ou de um ou de outro melhor. Primeiro vamos entender como inteligência artificial pode ajudar a cripto, e aqui eu separei 4 exemplos, 4 casos de uso para exemplificar isso. O primeiro deles é o aumento da eficiência no desenvolvimento de contratos inteligentes. A gente tem os contratos inteligentes, os códigos que são desenvolvidos em cripto, e a gente pode utilizar a inteligência artificial para revisar esses contratos inteligentes, para evitar que eles estejam expostos a erros humanos. Então a gente cria ali um algoritmo que revisa, que faz uma auditoria, que garante que aquele contrato inteligente foi desenvolvido de uma forma segura. Isso traz tanto eficiência quanto minimização de risco. Contratos inteligentes mais seguros e sendo desenvolvidos de forma mais rápida. Nós temos também a capacidade de uma inteligência artificial melhorar o processo decisório e de análise de dados on-chain. A gente tem um mundo on-chain, blockchain, que a gente tem muita informação rodando. A gente pode desenvolver alguma inteligência artificial que faça uma análise desse tipo de dado e tome alguma decisão em cima. O melhor exemplo, acredito que são os bots de trading, que criam algum modelo de investimento em cima dos dados on-chain para cripto. E o último caso de uso, e particularmente o que mais me deixa animado, é a automatização de tarefas e criação de agentes on-chain. Da mesma forma que a gente tem o ChatGPT, que é uma espécie de secretário virtual que trabalha para fazer tarefas de forma mais eficiente para você, a gente pode ter um tipo de ChatGPT em cripto, um ChatGPT on-chain. Ou seja, uma inteligência artificial que se passa
por um usuário on-chain e pode fazer uma série de tarefas, seja para te ajudar a automatizar algum processo ou para, por exemplo, simular um jogador em um jogo de blockchain. Agora a gente já parte para o segundo pilar, como cripto pode ajudar IA. E aqui a gente tem que entender que é como blockchain pode ajudar a inteligência artificial, como a gente pode utilizar as propriedades da tecnologia de blockchain para melhorar o mercado de inteligência artificial. Aqui nós temos 3 pilares que eles se comunicam entre si. O primeiro deles é a redução de custos no processamento de modelos e algoritmos. A gente sabe que ao utilizar uma rede descentralizada, ao utilizar uma blockchain, a gente consegue prover força computacional de uma forma mais eficiente, de uma forma mais barata. Vários computadores descentralizados ao redor do mundo em uma blockchain conseguem prover uma força computacional de forma mais barata do que um servidor centralizado, por exemplo. O segundo ponto tem justamente relação a não depender desses servidores centralizados. Ao se criar uma blockchain, você cria um incentivo econômico para que vários computadores prestem um serviço. Com isso, você foge de um servidor centralizado, você pode aumentar a distribuição da tecnologia, mais pessoas distribuírem aquela força computacional. Isso, por exemplo, você conseguir entregar para um cliente menor que não tem dinheiro para contratar um servidor centralizado. E que é importante a gente entender que boa parte do que está por trás da inteligência artificial tem a ver com uma força computacional capaz de rodar os algoritmos, os modelos de inteligência artificial. Para um produto de inteligência artificial ser criado, ele precisa ter uma série de dados, uma série de informações sendo processadas por trás. E aí que a blockchain mais pode ajudar a processar essa quantidade de informações de forma mais segura, descentralizada e barata. E aí, como eu mostrei para vocês, existem diversas formas tanto de inteligência artificial ajudar a cripto e cripto ajudar a inteligência artificial. Isso faz com que hoje a gente tenha uma diversidade muito grande de casos de uso de inteligência artificial dentro do mercado cripto. E eu separei eles em 3 casos de uso em 3 categorias específicas. A primeira delas é a categoria da infraestrutura, justamente criptomoedas, protocolos, produtos que fornecem infraestrutura para a inteligência artificial ser desenvolvida. Por exemplo, um protocolo que faz toda essa parte de processamento de informações de forma descentralizada. Nós temos também um outro subsetor que é difícil encontrar o nome, mas eu vou chamar aqui eles de intermediários. O intermediário é o cara que pega todo esse dado que foi processado e gera a inteligência em cima dele, ou seja, trata todos esses dados, toda essa informação para que seja possível criar um produto de inteligência artificial em cima dele. Posso dizer que é o cara que gera a inteligência artificial em cima de um monte de dados. Por fim, a gente tem o subsetor da aplicação, ou seja, o cara que pega essa inteligência artificial e fala, eu vou criar um produto em cima dele em que a inteligência artificial vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Pode ser um cara que pega todos aqueles dados processados e transforma em um bot de trading para fazer negociações on-chain. Pode ser um cara como o WorldCoin, que cria um modelo de identidade global e com privacidade, ou pode ser um cara que cria um ChatGPT on-chain, por exemplo, para automatizar uma série de tarefas. E antes de eu seguir para onde estão as melhores oportunidades dentro desse setor de inteligência artificial, eu queria dar um aviso, um convite para vocês. Essas análises que eu faço aqui e muito mais sobre criptos de inteligência artificial, sobre outros setores de criptos, melhores criptos para se investir, por que o Bitcoin está caindo, por que o Bitcoin está subindo, eu mando gratuitamente por WhatsApp e por e-mail no Minuto Cripto. Então, se você quiser receber essas análises gratuitamente, todo dia de manhãzinha, receber ali no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, um áudio falando sobre o que está rolando no mercado cripto, as melhores oportunidades de investimento, ou no seu e-mail para você ler, é só clicar no primeiro link da descrição e se inscrever de forma gratuita. Eu prometo que vale a pena, porque as análises são feitas com bastante carinho. E aí nós voltamos a quais são os melhores subsetores dentre esses que eu mostrei para vocês. E não tem como não falar do setor que mais está no hype e que mais cresce, que é o setor de computação descentralizada. Todo aquele processamento de dados que funciona como base para que toda a inteligência artificial seja desenvolvida, ele é feito em um tipo de computador, um tipo de máquina específico, chamado GPUs. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês mostra o crescimento da performance de GPUs ao longo dos últimos anos. Ou seja, cada vez mais esses computadores são mais precisos, são mais eficientes, justamente para rodar esses modelos de inteligência artificial. E hoje, justamente, o que mais se destaca no mercado cripto é utilizar blockchain para prestar serviço para o mercado de inteligência artificial. Então hoje já existem protocolos que, utilizando blockchain, permitem que todos esses dados sejam processados e haja todo o processo da criação da inteligência artificial e o treinamento de máquinas para criar esse tipo de produto IA, tudo utilizando blockchain de forma descentralizada. O principal benefício disso é que, fazendo todo esse processo de forma descentralizada, utilizando um protocolo em blockchain, você consegue atingir um preço muito menor do que utilizando um servidor centralizado. A gente tem os preços, por exemplo, a comparação de preço da Akashi com outros
servidores centralizados, a gente vê que eles conseguem atingir, oferecer um serviço muito mais barato. E esse talvez seja o setor de inteligência artificial que mais cresce, que mais se destaca. A gente tem grandes empresas, como por exemplo a Microsoft, investindo 100 bilhões de dólares em um data center para processar toda essa quantidade de informações. A Nvidia, a empresa justamente que fornece essas GPUs, hoje já é a empresa mais valiosa do mundo. E é por isso que criptomoedas como Render, Bitensor e Akashi, que focam justamente nesse ponto da computação descentralizada, estão tanto no hype, valorizaram tanto assim ao longo dos últimos anos, porque prevê-se que esse caso de uso de processamento de informações para inteligência artificial ele vai cada vez mais crescer. Obviamente, enquanto produtos de inteligência artificial crescerem, terá mais demanda por esse tipo de processamento de informações. E se esses protocolos em blockchain conseguirem oferecer um produto mais competitivo em termos de qualidade, em termos de preço, ele vai poder conseguir absorver boa parte dessa demanda, e aí sim a gente está falando de um grande potencial de crescimento. Mesmo com todas essas valorizações que já tiveram nesses protocolos, a gente consegue enxergar uma capacidade de crescimento para esses produtos. Só que a gente tem que destacar os pontos negativos também. Hoje a gente tem uma contratese muito grande de que tudo isso é uma promessa. Quando a gente olha para os dados, para as métricas, as principais criptomoedas que prestam esse tipo de serviço, a gente vê uma falta de demanda muito grande. Então eu peguei aqui e separei os dados da Akashi, a gente vê que os produtos dela, na média, tem só cerca de 10% do uso de toda a capacidade, ou seja, de todos os computadores que eles possuem, cerca de 10% são utilizados com frequências, ou seja, eles têm poucos clientes que utilizam os seus produtos. A gente tem ali também cerca de 30% de utilidade das GPUs, que são focadas justamente nesse processamento de inteligência artificial. Quando a gente expande essa análise para as principais métricas de todos os caras de inteligência artificial em cripto, a gente já chega na mesma conclusão. Existe um produto, mas existe uma falta de demanda muito grande. Então a gente consegue justificar que boa parte da alta até agora foi uma promessa de crescimento futuro. Foi muito mais por conta do hype do que porque esses produtos estão de fato sendo muito utilizados. Mas obviamente, aqui eu não estou falando que tudo isso é só hype e que esses dados não vão crescer. Quando a gente olha os números do ano de 2023 para o ano de 2024, a gente vê um crescimento ainda que singelo das métricas. Então o que a gente tem que observar é se essas criptomoedas vão conseguir de fato entregar um produto para que suas métricas continuem crescendo e que toda essa alta não seja apenas na conta do hype, não seja apenas porque as ações da Nvidia estão subindo, por exemplo. Mas aí eu já quero puxar a discussão para um outro tipo de cripto que usa inteligência artificial e que ainda não está tanto no hype assim e que eu acho que pode ser o destaque dessa próxima fase no mercado de criptomoedas que usam inteligência artificial. Eu acho que a atenção ela pode sair dessa parte de computação descentralizada, dessas criptos que são tipo uma Nvidia descentralizada, para criptomoedas que fazem a parte do ChatGPT, que criam um produto utilizando inteligência artificial. A gente já tem alguns exemplos. A gente tem um Parallel, por exemplo, que é um jogo em cripto que quer utilizar inteligência artificial para criar interações como se fossem mundos autônomos, agentes, jogadores dentro do jogo que são, na verdade, inteligências artificiais que simulam outros jogadores. E a gente tem também outros protocolos que focam em criar esse tipo de agente, esse tipo de secretário virtual que faz interações on-chain, ou seja, aqueles agentes que eu tinha comentado com vocês para automatizar e melhorar a eficiência de tarefas on-chain. Então, no final do dia, inteligência artificial com cripto é hype ou é oportunidade? Hoje eu acredito que seja oportunidade para poucos. Oportunidade para criptomoedas, protocolos que conseguem de fato criar um produto que é muito interessante, um produto que funciona utilizando cripto, inteligência artificial e tem a capacidade de atrair clientes, de fazer parcerias e melhorar principalmente as suas métricas. Imagino que se a gente continuar nesse hype de inteligência artificial em cripto, mas ter vários produtos, vários protocolos que não conseguem oferecer um produto, não conseguem evoluir de fato, eles devem ficar para trás, enquanto os protocolos que conseguem fazer isso tendem a se destacar muito mais e ter uma capacidade de crescimento muito maior. Como fazer isso? O principal ponto é analisando o produto, o que esse cara quer fazer, observando as suas principais métricas e comparando com os principais concorrentes. Só assim a gente vai saber quem está posicionado ou não posicionado para capturar toda essa oportunidade que a gente tem de inteligência artificial e blockchain, que eu aposto que são muitas e que vão aparecer ainda mais oportunidades pela frente. Quem conseguir fazer bons produtos tende a se destacar muito nesse setor. Quer que eu faça alguma análise específica sobre algum protocolo de inteligência artificial, sobre alguma criptomoeda de inteligência artificial? Comenta aqui embaixo o nome, que é a criptomoeda mais comentada, eu vou fazer uma análise no próximo vídeo. E é lá que eu espero vocês. Até mais.